Oi, tudo bem? Me chamo Marta e eu gosto de falar sobre comportamentos humanos. O meu, o seu e os nossos. Esses dias eu vi vários vídeos no YouTube falando sobre som alto, barulhos, bagunças relacionados à pobreza. Você já parou para pensar sobre isso? Você concorda comigo ou não? Ok, eu vou dar a minha opinião sobre isso, mas no final me acompanha ou espera aí que eu vou te contar um estudo que eles fizeram nos Estados Unidos em relação a isso, tá? A gente já vai chegar lá. Deixa eu contar as minhas experiências, inclusive hoje mesmo conversei com um amigo e ele me contou algumas coisas também muito interessantes. Vamos lá. Eu tenho uma dificuldade muito grande em ficar ouvindo a música do vizinho, o barulho do vizinho, sons altos que passam na rua, naqueles carros, né? Você já deve ter visto isso. Impossível que você viva em um local onde isso não aconteça. E isso me deixa bastante incomodada, tá? Porque eu sempre penso assim: eu tô dentro da minha casa e eu quero ouvir o meu silêncio, ou eu quero ouvir a minha música, ou eu quero ouvir os meus pensamentos e não quero ter que ouvir a música do vizinho. Inclusive, até hoje, ou pelo menos pouquíssimas vezes, eu ouço músicas de qualidade, né? Normalmente a música que se ouve do vizinho não é uma música que eu aprecio, que é aquele senta, senta, senta e sei lá mais o que, né? Normalmente são músicas muito chatas. Inclusive, eu tenho me perguntado se eu tenho um nível de autismo. Cheguei a essa conclusão esses dias, ou pensando sobre isso, né? Porque isso tem me incomodado cada vez mais. Eu não sei se é porque eu estou bastante insatisfeita aonde eu estou morando hoje, ou se isso é simplesmente uma relação natural das pessoas, tá? E eu vi esses vídeos falando sobre barulhos e pobreza, bagunças e pobreza, sons com carro, sons altos de carro com pobreza. De fato, muitas vezes eu penso que quem ouve esse tipo de música, que não é uma música de qualidade, já não tem um nível muito melhor, ou um gosto mais apurado, se contenta com qualquer porcaria. E você pode discordar de mim, e tá tudo bem, mas eu quero colocar aqui o que eu penso. Eu sempre falo assim, ó, eu nunca ouvi aqueles carros que passam na rua com som alto, com um Beethoven, por exemplo, ou com uma música clássica, por exemplo, eu nunca ouvi. Normalmente são as músicas de um nível bem ruim, é o que eu acho, tá? E normalmente uma pessoa que vem morar em um condomínio ou vai morar em um prédio, ele tem que seguir regras. E a pessoa que não segue regras, eu sempre penso, compra uma ilha e vai morar lá, já que você mora em uma sociedade onde tem que se seguir regras e você não dá conta de seguir. Eu, inclusive, penso que o próprio semáforo é extremamente necessário porque é uma regra. Existem regras para se andar na rua e sem um semáforo você com certeza não conseguiria cruzar uma avenida, por exemplo, se não fosse um semáforo. Então ali você também tem que seguir regras, tá? Eu penso que para vivermos todos com uma paz ou com um mínimo de paz, tem que se respeitar o silêncio e regras que da onde você mora, da sua cidade, a não ser que você mora no meio do mato, aí você faz as suas próprias regras. Aí, ok, tá? Então, eu também penso assim um pouco disso, sabe? Que o nível financeiro das pessoas possam ter esse tipo de cultura.
né? Ou achar que isso é um tipo de cultura, ou achar que isso é normal. Não sei. Eu já conversei com um amigo meu que ele trabalhava com condomínios. E aí eu perguntei para ele qual que era a impressão que ele tinha em relação a isso, né? Se tinha a ver com o poder aquisitivo da pessoa ou não, né? E ele me falou o seguinte, que ele administrava um condomínio onde lá existiam seres com cargos muito altos, não vou dizer aqui qual o cargo, né? Mas que também não tinham o mínimo de discernimento. Só porque ele tinha esse cargo alto, ele falou: Você sabe com quem você está falando? Então, já temos aí um outro pensamento, uma outra ideia da mesma coisa. Hoje mesmo, como eu falei para vocês no início desse vídeo, eu estava conversando com um amigo meu e ele falou o seguinte, que ele também trabalhou em uma loja muito refinada, também não vou dizer aqui a loja nem nada, mas era uma loja de alto nível, para pessoas de alto nível, que tinham um poder aquisitivo maior, bem maior, tá? E lá ele falou também de comportamentos onde a pessoa também chegava com um nível e queria, quando comprava um produto que não estava à altura ou se decepcionou com o produto, queria jogar na cara do atendente, ou que queria devolver aquele produto jogando com nenhuma educação no atendente da loja. E eu estou falando aqui de pessoas de alto nível, ok? Então, eu já vou falar sobre o experimento que eu vou contar aqui para vocês. Espera só mais um pouquinho que eu já entro nesse detalhe. Então, de fato, eu não sei o que acontece com o ser humano, que ele não dá conta de seguir regras, ou ele quer ser o rebelde, ou ele quer ser o diferentão, e aonde, desculpa, mas ele é igual a todo mundo, sem educação, tá? Então, vamos lá para o experimento. Eu não sei aonde eu li, se eu ouvi ou aonde foi que eu tive essa informação desse experimento de americanos. E o americano gosta muito de fazer experimentos, né? Eles gostam muito de saber com o tempo ou com determinadas formas como é que o ser humano funciona. E vamos lá. Então, eles pegaram uma Kombi, tá? Essa Kombi, eles colocaram em um bairro muito pobre dos Estados Unidos. Eu não sei exatamente onde, tá? Mas colocaram essa Kombi nesse local. E aí essa Kombi já não tinha vidro, já não tinha banco, já não tinha uma porta. Sabe quando você encontra aqueles carros abandonados que já tá bem deteriorado? Então, essa Kombi foi colocada lá neste local, neste bairro, em uma rua de um bairro pobre, tá? Classificado como pobre financeiramente. E eles foram acompanhando essa Kombi que já estava bem detonada. Em pouco tempo, e aí eu não sei se eles colocaram uma câmera para observar ou se iam lá todo dia, eu não me lembro, porque já faz um bom tempo que eu vi essa informação aí, tá? Então vamos lá. O que aconteceu? Em pouquíssimo tempo, lá tinha tênis jogado, sofá jogado, roupas velhas jogadas, mato jogado. Gente, é aquela visão do inferno, tá? Em pouquíssimo tempo, essa Kombi, que já não estava muito boa, estava ainda pior, ok? Então, eles fecharam essa informação desta forma, como eu tô te contando. Ok, aí eles pegaram uma outra Kombi, muito linda, muito organizada, com todos os vidros, muito bem pintada, lavadinha, com todas as portas, tudo impecável, e colocaram ela em um bairro rico dos Estados Unidos, tá? E também foram observando o que é que acontecia lá. Passou um dia,
Tava tudo ok, ela continuava impecável, passou lá, sei lá, mais 2, 3 dias, ela estava impecável, passou uma semana, ela estava impecável, passou um mês, ela estava impecável, da mesma forma que tinha sido colocada lá. Lembra? Era o bairro rico, tá? Ok. E aí eles resolveram fazer alguns testes. E eles começaram a quebrar um vidro dessa Kombi e tiraram uma porta. E para sua surpresa e para a minha, a mesma coisa começou a acontecer com esta Kombi no bairro rico. Ela simplesmente começou a virar um local de lixo. As mesmas coisas, tinha tênis jogado, tinha bituca de cigarro, tinha sacola velha, o que você puder imaginar, tá? Então, você pode já tirar as suas conclusões. E eu penso o seguinte: não importa da onde você veio e da onde você está nesse momento. Se você foi educado para cuidar do que é de todo mundo, não importa se você é rico, pobre, milionário ou paupérrimo, você jamais vai jogar um lixo na rua, ok? E se você não tem um comportamento de cuidar nem de si e nem do que é do outro, não importa também se você é multimilionário, bilionário, pobretão ou o que quer que seja. Eu acredito que isso tem duas coisas. Primeiro, faz parte de uma cultura e faz parte de uma educação que vem de berço. Então, por exemplo, eu não consigo pensar que um ser humano possa jogar lixo na rua. Uma vez eu tive até uma atitude um pouco assim, de sopetão com uma pessoa que jogou um papel na minha frente na rua. Eu falei, como assim? Você jogou isso no chão? Pelo amor de Deus, né? Então, eu fico impressionada com isso. Eu não gosto e eu acho um desrespeito. Até porque se fosse a sua casa, você pode até jogar. Mas se você mora sozinho, amanhã ou depois você vai ter que catar. E se você joga na sua casa, eu garanto que vai ter alguém que vai encher seu saco. E se essa pessoa que encheu seu saco não ensina você a arrumar aquilo que você fez, eu sinto muito, mas você vai para a vida com esse pensamento. Ok? Então, eu queria trazer essa reflexão aqui, porque é isso que eu penso. Sem educação e sem uma cultura de cuidar do que é de todo mundo, não importa se você tem dinheiro ou não, você vai ser a mesma coisa. Eu só espero que você entregue o melhor para sua vida, ou para a vida, ou para o mundo. Porque senão, não espere que esse mundo se modifique se você não fizer a sua parte. Ok? Beijos e até o próximo vídeo.